Ela pediu para que o tribunal pudesse investigar se um jurado havia servido indevidamente. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da saga Johnny Depp vs Amber Heard. E nesse momento as coisas deram uma esquentada porque a Amber, através da sua equipe jurídica, pediu a anulação do veredito. E eu fui atrás das informações completas, isso mesmo, eu peguei o processo e eu vou trazer aqui para vocês as informações mais bombásticas de tudo que a senhorita Heard andou aprontando desta vez. Lembrando que eu cobri o julgamento inteiro, na íntegra, com todos os testemunhos, detalhes, provas, evidências, então você consegue encontrar na playlist do canal. Todos os primeiros 10 episódios dessa saga são equivalentes a tudo que aconteceu no julgamento. Depois nós temos a biografia da Amber, do Johnny Depp e todos os eventos posteriores, a entrevista dela, as entrevistas dos advogados, então não faltam análises, detalhes, você pode sim achar. Tem a playlist Saga Johnny Depp, os links da playlist também estão fixados aqui no primeiro comentário e você vai encontrar sem a menor dificuldade. E eu gostaria de fazer um pedido muito especial do meu coração, reforçar que amanhã nós teremos a grande estreia do canal Pássaro Negro. É a nova minissérie de 24 Horas na Mira e é um thriller psicológico, é uma história sem precedentes, é uma história de muito suspense, vai começar com tudo. É uma história, eu não dei muitos spoilers porque eu quis preservar para vocês mergulharem na narrativa, que é muito imersiva. Esse caso ele vai ser exibido em um formato altamente imersivo. Então a gente vai ter um episódio na sexta, no sábado, no domingo. Teremos episódios ao longo da próxima semana também e vocês vão se aventurar. A minissérie já está toda gravada, então agora ela será exibida sem interrupções praticamente, para que vocês possam ali aproveitar toda essa história. Tem a ver com um serial killer que elimina suas vítimas nos sonhos, ao mesmo tempo em que duas linhas do tempo estão acontecendo, passado e presente. Então vocês vão ver toda essa investigação com um protagonista que surpreendentemente não é uma vítima, não é o serial killer, não está envolvido no caso e que vai... Eu nem vou dar spoilers, mas se preparem. A liberdade de um homem se esconde na escuridão de outro homem que está preso nas trevas. O silêncio acabou e Pássaro Negro estreia amanhã com um episódio bombástico aqui no 24 Horas na Mira. Já quero agradecer as pessoas maravilhosas que contribuíram através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, incluindo a Natália Cali, a Patrícia Magalhães, a Regiane Evangelista, a Sandra Condo, a Celi Ram, a Carla Moraes, a Juliana Costa, a Tânia Martins, que fez pelo Pix, a Jurivalda também pelo Pix, a Márcia pelo Pix, a Rachel pelo Pix, a Joyce Dias pelo Pix e a Anélia também pelo Pix. Eu agradeço muito, que vocês possam ser retribuídos, que possam colher, que isso são sementes e que vocês possam ver essa plantação que vocês estão fazendo aqui no canal frutificar na vida de vocês também. Eu agradeço muito o apoio e o carinho. Lembrando que a gente tem outras atrações no canal, essa saga especificamente é exibida sobre o selo do Gustavo Report, mas temos outras séries e minisséries aqui no canal, incluindo 24 Horas na Mira, que já tem 2 atrações, temos a série Na Mira de Casos Criminais, que tem mais de 60 episódios, as minisséries, e eu quero te fazer um desafio muito especial. Se você não conhece, você precisa assistir As Mulheres do Presidente. Está disponível aqui vários episódios. Essa história ela conta tudo que você não sabe e tudo que você acha que sabe vai cair por terra quando você ouvir as verdadeiras verdades, não as mentiras que foram propagadas na época. A história é repleta de reviravoltas, vítimas verdadeiras, mulheres que realmente merecem ser ouvidas, que precisam ser escutadas, e as histórias delas estão lá. As Mulheres do Presidente, quando você assistir o primeiro capítulo, você não vai conseguir parar de assistir até chegar no mais recente. Eu te desafio e eu quero que você vá lá, tá bom? E nós vamos começar esse caso agora. Os advogados da Amber Heard, na sexta-feira, dia 1º desse mês, pediram a um juiz do Tribunal do Circuito do Condado de Fairfax para anular o veredito do júri de que a atriz havia difamado o Johnny Depp. O memorando, o processo, o recurso, seja lá qual for o título, tem 53 páginas, então eu peguei, a minha irmã fez a tradução para mim, porque PDF é muito difícil de fazer a tradução. E a equipe jurídica da Amber argumentou que a indenização, no caso mais de 10 milhões de dólares,
não era sustentada por evidências. Aí os advogados pediram ao tribunal para anular o veredito a favor do Johnny na íntegra e rejeitar a queixa ou ordenar então um novo julgamento. Eles colocaram no processo que o Johnny procedeu apenas em uma teoria de difamação por implicação, abandonando quaisquer alegações de que as declarações da Amber eram realmente falsas. Esse argumento que foi colocado no tribunal foi assinado pela Elaine Bradhoff, que é a principal advogada da Amber. E rapidinho, quando a equipe do Johnny Depp foi notificada, o Ben Shao, que lidera também a equipe dele, no e-mail da declaração pública, ele rejeitava totalmente a moção e dizia assim: o que esperávamos, apenas mais, não mais substantivo. Antes de eu dar mais detalhes do que consta nesse processo, falar, claro, da polêmica do jurado 15, já vou explicar uma coisa para vocês. Vamos lá, só recapitular alguns eventos que são importantes para o fundamento aqui do que a Amber colocou lá. O julgamento entre os dois atores durou 6 semanas, de abril até o início de junho, e se concentrou nas alegações do Johnny de que a Amber o difamou por um editorial de 2018 que apareceu no Washington Post, sob a assinatura da Amber. Então, assim, no artigo, a Amber contou que se tornou uma figura pública representando o abuso doméstico e apontou que essa ocorrência rolou entre um período de 2 anos antes, no caso 2016, que coincidia quando ela pediu uma ordem de restrição temporária contra o Johnny. No veredito, os jurados concluíram que a Amber difamou o Johnny com 3 declarações no editorial, umas das quais era uma manchete que a Amber não escreveu. Aí no argumento do processo, a Elaine colocou assim: a senhorita Heard nunca soube da manchete até que o Johnny entrou com um processo contra ela. Acontece que a Amber retweetou o artigo e a manchete fazia parte do tweet. Só que aí ela também incluiu uma mensagem com um tweet. E nas instruções da juíza, a Penny Ascard, ela colocou que meramente vincular um artigo não equivale à republicação, mas adicionar um conteúdo vinculado pode constituir republicação. Aí ela disse ao júri que eles deviam determinar se qualquer conteúdo adicionado se destina a atingir um novo público. E aí a advogada da Amber coloca numa das páginas que editar e retransmitir o material difamatório ou redistribuir o material com o objetivo de atingir um novo público, no caso da Amber, nunca aconteceu porque ela nunca editou ou desempenhou qualquer papel em relação à manchete. Então, nesse caso, o tweet que ela acrescentou não constituiu a edição do artigo. Outra parte da moção se concentra no prêmio do Johnny. No caso, os 10 milhões. Os jurados proferiram um veredito dividido, essencialmente colocando que os dois haviam se difamado um ao outro. Então, o Johnny recebeu inicialmente 10 milhões em danos compensatórios e 5 milhões em danos punitivos. Aí a juíza reduziu esse último para o máximo legal, que é de 350 mil dólares. O júri também considerou que a Amber foi difamada por uma declaração feita por um dos advogados do Johnny, o Adam Walsh. Então foi estabelecido que ela deveria receber 2 milhões em danos compensatórios e nenhum em danos punitivos. Para ambos os valores, a juíza fixou um juros de 6% ao ano. Aí, quando nesse segmento que ela argumenta que o valor do Johnny era extremamente excessivo, ela colocou que a equipe jurídica dele ampliou os parâmetros de indenização durante todo o processo do julgamento e que o Johnny se apresentou no tribunal dizendo que limitaria seus danos ao período de 18 de dezembro de 2018 a 2 de novembro de 2020. Aí, nesse caso, ela diz na moção que a equipe do Johnny continuou a incitar o júri a restaurar a sua reputação e legado, também o legado dos filhos, como resultado da Amber tê-lo acusado de violência doméstica em maio de 2016. Aí tem uma outra parte também que foi colocada assim: desde o início o Sr. Depp se decidiu julgar este caso como disputa de relações domésticas que ele desejava ter tentado em vez de resolvido no ano de 2016. Aí em outra página a Elaine diz que o veredito foi influenciado pelo fato de que a Amber não pôde apresentar provas de que o Johnny havia sido julgado no tribunal por ter cometido não apenas um ato de violência doméstica, mas também que mais 12 atos de violência doméstica foram
completamente comprovados, incluindo a violência íntima, e que a exclusão do julgamento do Reino Unido, justamente com o contínuo pedido da equipe do Johnny para voltar a 6 anos, e nesse caso apresentar isso como tudo que Amber fez, como uma estratégia de exonerá-lo e restaurar a sua reputação, resultou em um veredito de dano compensatório indefensável de 10 milhões de dólares e um veredito de dano punitivo de 5 milhões. E aí ela disse que no caso da Amber, ela receber 2 milhões era completamente inconsistente com o que o Johnny foi premiado, que era no caso 15 milhões. Aí depois disso, no processo, ela afirma que o Johnny Depp não foi afetado em nada pelo artigo de 2018, que ele não perdeu oportunidades comerciais por causa do post, que não teve nada a ver com isso. E eles colocam bem assim no processo: embora o senhor perdeu Pirata 6 por causa do artigo, não há provas quais o júri possa confiar para ter chegado a essa conclusão. Aí enfatiza de novo, olha, não há absolutamente nenhuma evidência demonstrando que o artigo causou ao senhor Depp perdas financeiras. E ela ainda anexou uma informação dizendo que no tribunal o Johnny não testemunhou nenhuma oportunidade financeira perdida ou danos financeiros por causa do artigo. E aí no último tópico é que entra a questão do jurado, porque ela pediu para que o tribunal pudesse investigar se um jurado havia servido indevidamente. Nesse caso, a questão é o seguinte: é um jurado número 15, que na lista dele ele colocou que nasceu em 1945. Só que claramente ele nasceu depois de 1945. Aí ela colocou assim: as informações publicamente disponíveis demonstram que ele parece ter nascido em 1970. Essa discrepância levanta a questão se o jurado 15 realmente recebeu uma intimação para servir como jurado e foi devidamente examinado pelo tribunal para servir no júri. Aí ela colocou que o escritório do oficial da justiça tem a obrigação legal de verificar a identidade do jurado e que nesse caso a identidade dele também não poderia ser verificada e não sei o que. Eu não sei, ficou algo bem misterioso ali, que assim, deu uma insinuada de conspiração no final. Aí acaba com isso, o nome dos advogados da equipe dela aparecem, da equipe do Johnny também aparece, eu acho que tinha que enviar uma cópia para eles, eu não sei, mas foi 53 páginas assim de pura enrolação, puro tédio. Vamos lá. É impressionante como a equipe da Amber passa por cima das mentiras, e assim é chocante porque eles contaram tantas mentiras no julgamento e pós-julgamento que parece assim que são tantas que as pessoas não têm como tabelar. E aí eles voltam a proferir uma palavra que vai contra algo que eles mesmos disseram anteriormente, como por exemplo, a Amber diz, tem uma parte do julgamento, vocês lembram bem desse momento, num confronto com a Camille Vasquez, que a Amber fala o quê? Eu escrevi por isso que eu escrevi aquele artigo, porque eu sabia que ele era uma pessoa poderosa e que muitas pessoas iriam sair para protegê-lo. Então assim, ela confessa da boca dela. Ela colocou, tá? Inclusive eu acho muito confuso como isso é abordado. Até questão de legalmente falando, que é uma questão que eu vejo que eles também tentam bater na tecla de que não foi a Amber que escreveu o artigo, de que foi uma equipe e tal. Então assim, vamos supor, eu lanço um artigo aqui em meu nome e eu falo que eu fui vítima de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu acuso alguém nesse artigo, aí depois alguém vem para me processar e eu falo, não tem nada a ver com isso, foi uma outra pessoa que escreveu. Então assim, basicamente é como se um escritor fantasma, a pessoa escreve, mas ela mesma não pode ser responsabilizada, porque aparentemente é isso que a equipe da Amber está tentando. Eles já haviam falado muito isso durante o julgamento, mas eles querem voltar nessa tecla, principalmente com a questão da manchete. Que a questão que ela não sabia que era manchete, não interessa, a manchete fazia parte do texto. Fui vítima de violência doméstica. O que interessa o que está no começo, o que está na ponta? O que interessa é que o texto todo está ali na íntegra. Não é só a manchete que é ruim, o texto todo é violento. Ela deixa muito claro, tá na pergunta, na entrevista com a Savannah. Aí a Savannah fala o quê? Na entrevista do Dateline lá da NBC. Amber, você não sabia que você não achou que naquela época que o movimento Me Too estava em alta, que o seu artigo ia causar danos no Johnny Depp? Ou seja, quando a entrevistadora está fazendo essa pergunta, ela está dizendo o quê? Causou danos nele, porque ele perdeu papéis, ele perdeu trabalhos. E a Amber diz o quê? Não, eu não sabia que ia causar danos. Então assim, na própria entrevista, a Amber já diz isso. Eu não sabia que ia causar danos, ou seja, quer dizer o quê? Que ela sabe que causou danos.
Então, como que vem agora nesse processo? É só pegar, eu acho que dava pra fazer um outro processo em cima da Amber, só com o que ela disse no julgamento, a equipe dela nas entrevistas e depois o que ela disse na entrevista, porque é contradição do começo ao fim. É assim, a história, ela diz uma história aqui, depois diz uma outra história ali e nenhuma dessas versões se encontram. É sempre uma coisa mais exagerada daqui, ou é mais uma coisa, sabe, de ingenuidade, é demais isso. Ai, a senhorita Heard, gente, eu não acreditei que eles colocaram isso no processo. A senhorita Heard não sabia da existência da manchete até ser processada. Gente, ela repostou, como que vem dizendo no processo, que ela não sabia da manchete, vítima de violência doméstica. Então, assim, haja paciência, francamente. Eu consultei a doutora Sandra, do Investigação Lei TV, ela é advogada nos Estados Unidos. Ela disse pra mim que as chances do veredito ser anulado com base em que esse jurado possa ter mentido a sua identidade é zero. Ela explicou pra mim que, no máximo, ele vai ser processado por perjúrio, se for o caso, mas dificilmente alguém vai derrubar todo o julgamento por conta dessa suposta mentira dele. Eu acho que as outras reivindicações que tem ali na moção são bem péssimas. Ai, que não sei o que, porque falou de 2016. Não faz sentido isso, por quê? Porque toda a base do julgamento aconteceu o quê? Da parte da Amber. Ela contou toda a sua história, tudo que ela sofreu, tudo que ela viveu, para justificar o porquê as coisas chegaram até aquele ponto. Porque ela colocou do artigo, porque ela falou ali no artigo, eu sou vítima de violência doméstica. Então, você é vítima de violência doméstica, isso aconteceu em algum lugar. Então ela teve que contar toda a história, desde quando ela conheceu o Johnny em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Então ela precisou relatar tudo para explicar como as coisas chegaram até esse ponto. Então, tudo bem, ela pode falar tudo, que o Johnny bateu, que o Johnny fez isso, que o Johnny fez aquilo. Aí quando é na vez dele, de contar a versão dele, de como as coisas aconteceram, de como tudo começou a se desintegrar, a partir do momento que ela foi lá, pediu ordem de restrição, chamou o TMZ, aí não pode, essa parte omite, exclui, que pega mal pra mim. Então, assim, isso não faz sentido, isso é ridículo, é completamente berrante. Esse julgamento, ele não teria como funcionar se nós não soubéssemos as histórias completas. O Johnny contou tudo em detalhes e a Amber também deu seus próprios detalhes. No final, todo mundo concluiu que ela estava obviamente mentindo, porque nada fazia sentido, não caíam lágrimas, as expressões dela não faziam sentido, ela não tinha, as histórias dela eram extremamente exageradas, a forma como ela se declarou como uma vítima também não fazia sentido com as peças, porque a gente já sabe que vítimas de violência doméstica têm um padrão, e esse padrão não se encaixa em nada do que a Amber fez ali, nem do que as provas apresentaram contra ela, principalmente que na moção, eu lembrei agora, e que a Elaine colocou lá que o Johnny tinha ciúmes do James Franco. Então, assim, eles excluem que todo mundo no universo viu a filmagem do James Franco abraçando a Amber. Então, assim, como é possível, sabe, fazer uma coisa em cima de mentiras? Eu acho que uma das questões principais nesse momento é essa questão do dinheiro, que eu acho que a equipe da Amber pode estar, ou a própria Amber, desesperada, porque vai ter que pagar, ou então ela vai ter que declarar falência, não sei como é que a coisa vai ficar. Provavelmente o seguro que está pagando os advogados da Amber não quer dar esse dinheiro, então eles acham que de repente, não, faça uma moção, que seja quem for o juiz, ele cancela tudo isso, derruba e não vai acontecer nada. Então, seja como for, o que a gente mais está vendo recentemente, o que está passando dia após dia, tem a ver com desespero. Os atos dela são de puro desespero e são comportamentos extremamente deslocados da realidade. É como se fosse um mundo paralelo em que ela acha que ninguém viu nada, que ninguém acompanhou nada e que as pessoas acreditam na palavra dela de dia, de noite e de madrugada. O que é um absurdo. A única pessoa que acredita na palavra da Amber a essa altura é o fã-clube dela. E eles nem viram o julgamento, porque se eles tivessem dado uma olhadinha 5 minutos, eles iam começar a juntar as peças, porque rapidamente você percebia ali, olha, a casa começou a cair para essa moça, porque eram muitas evidências, muitos testemunhos, e dizer agora, num ponto desse, nessa conspiração, que todo mundo ali estava de complô contra ela, faça-me o favor. Eu acho que isso vai cair rapidinho, então a pergunta que fica é, o que a Amber fará a seguir? Obviamente, elas não querem baixar a guarda, nem ela, nem a equipe dela, porque se a equipe dela quisesse, eles poderiam tê-la orientado muito melhor. Desde o começo, eles podiam ter dito, olha, Amber, agora que a gente perdeu, vamos sentar. Olha, os advogados deram entrevista, eles falaram,
Eles deram a entender que poderiam sim quitar a dívida, mas acontece que ninguém ali da equipe da Amber calou a boca. Do dia que aquele julgamento acabou até o dia de hoje, a equipe da Amber libera ataques atrás de ataques, quando não a própria Amber. Então é difícil se compadecer com uma pessoa que continua te atacando. Então, na minha visão, ele não tem que baixar a guarda, não tem que derrubar essa dívida, porque a Amber é uma prova de pessoas como ela que fazem um monte de coisa, que dizem um monte de coisa e não são punidas por suas ações, porque é muito difícil chegar à punição em situações como essa, em situações de difamação, onde as mentiras são inventadas. Então todo dia alguém atacando outra pessoa, a gente não sabe mais se antigamente, quando alguém acusava uma outra pessoa, quando eu era criança, eu acreditava sem questionar, sabe? Nem passava pela sua cabeça, meu Deus, isso pode ser mentira. Mas hoje, no meio de tanta acusação falsa, de tantas coisas que não são verdadeiras, que aí percebemos e descobrimos depois, você já fica se pensando quem está falando a verdade. É muito difícil hoje tomar qualquer partido se a gente não tem base para pelo menos dar uma olhada no que as declarações se baseiam, porque você olha e você pode estar sendo enganado, ou então você pode estar sendo feito de bobo por alguém como a Amber, que só quer atenção, que quer fama, que quer dinheiro. E que no caso dela a situação está bem lamentável, porque nesse ponto, com essa publicidade negativa, é difícil considerar que algum estúdio vai querer colocá-la em algum filme. Mas é claro que, se tratando de Hollywood, tudo é possível. Eu acho que também esse vídeo é uma oportunidade legal para fazer um comentário acerca das pessoas que, uma ou outra que surge, porque eu acho que os dois são culpados. É lamentável como as pessoas, algumas se doem de querer realmente reconhecer que nós estamos falando aqui que há um culpado por difamação, que nesse caso é a Amber. As pessoas precisam ser justas e separar a linha de eventos, tá? Hoje em dia, 1001 casamentos por aí estão desmoronando e a culpa pode ser de ambos os lados. Agora, quando uma pessoa, tá, que apronta horrores dentro do casamento, levanta uma acusação e ainda prejudica a vida da outra pessoa, não vem com essa, os dois são culpados, porque aqui o julgamento não era para avaliar se quem foi o fracassado no casamento, quem levou o casamento à ruína. Não foi isso. Johnny não abriu um processo contra a Amber porque o casamento dele acabou. Ele abriu um processo contra ela porque ela o difamou. Essas são as diferenças e esses são os detalhes que precisamos focar quando nos depararmos com essas situações, porque é muito fácil hoje contaminar a narrativa. Mas ele bebia, mas o casamento ela tentou. A questão aqui não é do casamento. A questão não é do casamento, porque se fosse isso do casamento, ela pediu o divórcio primeiro, lembra? Então não faz sentido. Todos os caminhos eles se fecham para Amber porque não há nada aqui que chegue em algo que pareça verdadeiro. Quando você olha, principalmente para nós que acompanhamos o julgamento todo, que trouxemos basicamente tudo, que somos especialistas no caso, porque ouvimos os testemunhos, vimos as provas, vimos as evidências, vimos tudo o que aconteceu, a gente entende que o que a Amber dizia e o que o Johnny testemunhou são duas coisas completamente diferentes. E quando o Johnny testemunhou, a sua parte, a sua versão se encaixou com relatos, com testemunhas e com outras evidências. Quando a Amber proferiu suas versões, nenhuma delas se encaixou com nada. Tudo era nebuloso, tudo era misterioso, tudo era completamente incógnito e o pior de tudo, em certos momentos ela estava claramente mentindo e dos momentos em que ela sentou naquele banco para testemunhar, ela mesma caiu em contradição. Ela disse uma coisa num dia e depois disse outra no outro. Ser vítima não quer dizer ser santo, ser vítima não quer dizer que você nunca mentiu, ser vítima não quer dizer que você é santo em todas as outras áreas da sua vida. Mas quando você é vítima, quando você é vitimado porque você passou por uma injustiça que outra pessoa causou, a sua história ela vai bater. Porque o que foi feito de errado, o que foi feito de maligno contra a sua própria vida é uma verdade só, é uma versão só, é o que aconteceu, é o que ocorreu. Então você chega, conta, pronto, acabou. A Amber, nem nada disso fazia sentido, que é quando todo mundo começou a perceber que tinha algo errado, porque as histórias dela não se encaixavam, nada batia com nada. E foi aí que tudo desandou para ela. E é a partir deste ponto que o júri também fez o que era certo, condená-la, e é como ela é hoje, uma condenada. Ela é uma condenada porque ela fez por malícia para difamar o Johnny Depp.
Então isso não tem a ver com ser fã, com gostar dele ou com não gostar. Eu estou nesse caso até hoje não por nenhum sentimento em relação ao Johnny Depp, porque eu continuo do mesmo jeito que eu estou. Eu não sou fã dele, mas eu estou aqui porque eu acompanhei todo o caso, eu vi todo o caso, deu muito trabalho, passei até fome alguns dias, não porque não tinha o que comer, mas porque você não tinha tempo. Você começa a contar, bom, se eu comer isso aqui vai custar meia hora daqui da edição do vídeo, ou então da gravação, então você literalmente abre mão disso para cobrir. E eu me recuso a ver alguém espalhando mentiras e dizendo não foi desse jeito, não aconteceu assim, não, aconteceu do jeito que as coisas tinham que acontecer, elas aconteceram e ela perdeu merecidamente. Então, eu vou continuar defendendo o lado certo, que não tem nada a ver com a Amber Heard ou com a pessoa do Johnny Depp, tem a ver com os fatos. Temos que nos basear nos fatos e é assim que esse caso foi devidamente tratado naquele tribunal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá um like. Não se esqueça, Pássaro Negro estreia amanhã, eu vou te esperar aqui. As novidades vão ser muito boas e eu espero que você goste da história, tá, pessoal? É um trabalho produzido com muito carinho pra vocês. Meu livro Perfeito Estranho está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram, enviado com autógrafo muito carinhoso se você quiser, também vai com marcadores, um pôster exclusivo. O livro é enviado para qualquer lugar do Brasil e também para quase qualquer lugar do mundo onde o correio chegar, ok? Pode ter certeza que você vai gostar. Conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária e ele precisa enfrentar o que está acontecendo enquanto começa a suspeitar que um serial killer pode estar escondido em sua própria casa. Eu tenho um canal no Telegram, você pode entrar, pode me seguir no Instagram e também um canal de cortes, onde as análises dos episódios são recortadas e postadas por lá, ok? A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo.